Olá, minhas queridas! Nós estamos aqui em mais um estudo para falarmos sobre o que a Bíblia nos tem para dizer, para nos ensinar. Hoje nós vamos falar o que Jesus ensinou sobre o sábado. Muitos têm tirado o sábado dos 10 mandamentos. Será que Jesus aboliu o sábado? O que é que Jesus fala sobre o sábado? Será que os discípulos deixaram de guardar o sábado? Essa e muitas outras mais questões vão ser respondidas pelo pastor Arilton. Que você possa abrir seu coração para essa mensagem que vai, sem dúvida nenhuma, mudar a sua visão do que Deus quer para você. Estamos aqui na cidade de Tibérias, ou Tiberíades, como diz a Bíblia, ao lado do Mar da Galileia, em Israel. Como você pode perceber, o comércio todo está fechado. Hoje é sábado e esta nação ainda respeita o sábado como mandamento do Senhor. Hoje vamos conhecer um pouquinho mais a respeito do quarto mandamento da lei de Deus. Jesus veio com a missão de exaltar a lei e de torná-la gloriosa. Veio mostrar que a lei de Deus é a base do seu governo e está ainda em vigência. Quando perguntado pelo jovem rico a respeito de como herdar a vida eterna, a resposta de Cristo foi: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus também falou que o nosso amor seria demonstrado a Ele através da obediência. Em João 14,15 ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Hoje vamos estudar uma profecia do Antigo Testamento que fala a respeito de um ataque que seria feito contra a lei de Deus. A profecia que fala da tentativa de se mudar a lei de Deus está no livro do profeta Daniel. Cerca de 5 séculos antes de Cristo, ele escreveu no seu livro, capítulo 7, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Já no capítulo 8, verso 12, ele profetizou: deitou a verdade por terra e o que fez, prosperou. Essas duas profecias, elas falavam a respeito do poder do chifre pequeno que tentaria mudar a lei de Deus. Quem é esse chifre pequeno? E que mudança foi feita na lei de Deus? Ao longo da história, o chifre pequeno tem sido identificado como Roma papal. E a mudança na lei de Deus tem a ver com a exclusão do segundo mandamento, que se proíbe adorar imagens de escultura, e a exclusão do quarto mandamento, que ensina a observância ao sábado. Mas a Igreja Romana reconhece que ela fez essas mudanças? De fato, é esse o ensino? Antes de mostrar o que eu tenho em minhas mãos, eu queria dizer algo para você com muito carinho. Eu acredito que Deus tem pessoas sinceras em qualquer denominação religiosa, que uma placa de igreja não salva ninguém, que nós somos salvos exclusivamente pela graça em Jesus Cristo. Mas, como professor de Bíblia, eu não posso deixar de mostrar para você as verdades que a palavra de Deus ensina. Eu tenho uma palavra de apreço especialmente aos meus irmãos católicos. Existem pessoas sinceras que estão buscando conhecer e praticar a verdade. E eu queria que você conhecesse um pouquinho mais a respeito desse assunto. Eu tenho em minhas mãos o Catecismo da Igreja. E aqui na página 539,
nós temos os 10 mandamentos. E se você observar ao lado da lei de Deus, nós não temos aqui um segundo e um quarto mandamento. Se nós formos para a página 567, assim ensina o catecismo. O terceiro mandamento do Decálogo lembra a santidade do sábado. O 7º dia é o sábado, repouso absoluto em honra ao Senhor. E aqui ele faz uma menção ao 4º mandamento, mas quando vamos então para a página 568, ele ensina. O Evangelho relata numerosos incidentes em que Jesus é acusado de violar a lei do sábado, mas Jesus nunca profana a santidade desse dia. Dá-nos como autoridade sua autêntica interpretação. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Você percebe que o catecismo ensina que Jesus mesmo nunca violou o sábado? Mas quando chegamos ao próximo parágrafo, olha o que acontece no ensino. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação. Enquanto o 8º dia, que segue ao sábado, significa a nova criação, inaugurada com a ressurreição de Cristo. Para os cristãos, ensina o catecismo, ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor, o domingo. Esta mudança do sábado para o domingo não é ocultada pela Igreja Romana. Ela assume claramente isto. E eu queria mostrar para você um outro documento da Igreja. Agora, uma carta apostólica publicada pelo Papa João Paulo II no dia 31 de maio de 1998. E nessa carta está escrito nas páginas 20 e 21. Por esta dependência essencial que o terceiro mandamento tem da memória das obras salvíficas de Deus, os cristãos, apercebendo-se da originalidade do tempo novo, definido e inaugurado por Cristo, assumem como festivo o primeiro dia depois do sábado, porque nele se deu a ressurreição do Senhor. E na página 21, do sábado passa-se ao primeiro dia depois do sábado. Do 7º dia passa-se ao primeiro dia. O dies Domini torna-se o dies Christi. Você percebe que é clara a Igreja em falar da mudança que eles fizeram no 4º mandamento? Mas eu pergunto, teriam eles autoridade para mudar a lei de Deus? Eu vou apresentar para você alguns motivos bíblicos para que nós observemos o sábado como um dia do Senhor. Primeiro, quando Deus criou o mundo em 6 dias, Ele descansou no 7º, conforme ensina Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Em segundo lugar, Ele aparece no 4º mandamento da lei de Deus, quando Deus diz em Êxodo 28 a 11, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Um terceiro motivo para você observar o sábado tem a ver com a doação do maná no deserto. O maná caía todos os dias, mas quando chegava a sexta-feira, o maná caía dobrado. No sábado, o maná não caía. Quando chegamos no tempo de Esdras e Neemias, as portas da cidade de Jerusalém eram fechadas por ocasião do sábado, para que o mandamento pudesse ser respeitado. Já nos dias de Cristo, você tem o próprio Jesus observando o sábado, conforme ensina Lucas 4:16 e 4:31. Também os discípulos observavam o sábado, a própria mãe de Cristo observava o sábado. Anos depois, quando se converte o apóstolo Paulo, Cristo já estava morto, mas o mandamento continuava. E Paulo diz em Atos 17:2, 18:4, que era seu hábito estar na igreja todos os sábados. E quando chegamos no livro do Apocalipse, foi num sábado que Jesus escolheu para aparecer para João e trazer as revelações do Apocalipse. Aqui nesse tanque de Betesda se acumulavam os doentes, coxos, paralíticos, cegos,
todos na esperança de em algum momento receber a cura. Esse tanque originalmente tinha 5 pavilhões. Havia uma tradição que ensinava que de tempos em tempos um anjo vinha e movia as águas, aqui do tanque de Betesda. E o primeiro enfermo que descesse as águas após isso era curado. A história que João registra no capítulo 5 fala de alguém que já esperava por essa cura há pelo menos 38 anos. Jesus, se condoendo do sofrimento desse homem, opera então um milagre extraordinário. Jesus não havia de fato quebrado o sábado por estar curando. A grande questão é que os judeus, com medo de quebrar o 4º mandamento da lei de Deus, eles colocaram tanta cerca, tanta proteção no mandamento com suas tradições, que somavam mais de 600 tradições, que qualquer coisa para um judeu era pecado no sábado, como por exemplo, cuspir no chão, pegar um lenço, andar uma certa distância ou mesmo curar. Ele vem mostrar o verdadeiro sentido do sábado. Ele é o Senhor do sábado. E um sábado é um dia de se fazer o bem às pessoas. É um dia de se estar também na igreja, louvando e adorando a Deus. E um dia também para estarmos em família. Ou seja, o sábado é uma resposta divina aos problemas modernos que o homem enfrenta. Vivemos numa sociedade agitada, estressada, com vários problemas, e quando a gente entende o real propósito do sábado, nós percebemos o quanto é sábio Deus, que desde a criação do primeiro homem já havia dado um dia em 7, o 7º, o sábado, para que nele o homem descansasse, repousasse e tivesse contato com o seu Criador. Diante da verdade que você aprendeu, eu tenho uma pergunta para você. Está você disposto a observar toda a lei de Deus, inclusive o sábado? Não vimos hoje os textos na palavra de Deus que falam sobre a santidade desse dia e a tentativa humana de se mudar o mandamento? Eu tenho um conselho para você. Que tal você experimentar a observância desse mandamento? Que tal reservar uns 3 ou 4 sábados para uma experiência religiosa? E permitir que o Espírito Santo fale a você e te conduza na senda da verdade. Jesus prometeu que viria e veio. Ele prometeu que morreria e morreu. Ele prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Ele prometeu que vai voltar. Espere-o. E aí, minhas queridas, como é que foi o estudo de hoje sobre o sábado? O sábado não é uma nova instituição criada para os judeus, mas foi estabelecida dentro da criação do mundo. Sabe para quê? Para benefício meu e seu. Um experimento foi feito com ratinhos e durante a semana toda um grupo de ratinhos não tirou um dia para descansar e o outro grupo tirou um dia para descansar. Esse primeiro grupo de ratinhos morreram. O segundo grupo de ratinhos ficaram vivos. Nós biologicamente fomos feitos para trabalhar durante 6 dias e descansar um. Deus ele colocou o sábado para que nós pudéssemos santificar, adorar a Deus, glorificar a Ele. E Ele abençoou o sábado. Por que Ele não fez isso com outro dia da semana? Ele poderia ter colocado. Eu não sei, mas Ele estabeleceu o sábado. Porque é tão difícil, muitas vezes, nós guardarmos este dia como sábado separado de Deus. Devemos guardar todos os mandamentos de Deus, incluindo o sábado. E eu quero orar com você, que descobriu essa verdade talvez agora, que descobriu na palavra de Deus, escrita na palavra de Deus, que nós precisamos guardar como qualquer outro mandamento de Deus. Esse é um dia separado por Deus. E vou dizer uma coisa para você. Como é que você se sentiria se você comemorasse o seu aniversário, alguém falasse, olha, o seu aniversário agora vai ser dia 1º de maio e o seu aniversário é 1º de dezembro,
e aí ele não comemorasse só no ano seguinte, no dia 1º de maio, você ficaria satisfeita. O sábado é o dia da criação de Deus, é o aniversário semanal da criação. Por isso que ele foi instituído, para que nós pudéssemos ter esse contato muito mais especial com Deus, relembrando quem é o nosso Criador, o nosso Redentor. Vamos orar? Querido Deus, que possamos compreender o sábado como um dia separado, um dia especial, que foi abençoado, santificado, para nós estarmos com o Senhor, para nós descansarmos, para nós tirarmos todo o nosso foco do trabalho e dos estudos e termos somente este dia especial para nós comemorarmos o Deus que nos fez, o Deus da criação. Cuida de nós, fica conosco durante esses estudos essa jornada, em nome de Jesus. Amém. Queridas, não esqueçam, Deus é aquele que vai fazer a diferença na sua vida. A palavra de Deus é aquela que vai fazer a diferença. Se entregue a Ele e que você possa ter os ensinamentos que Ele quer passar para você. Ficamos no próximo estudo para nos encontrar. Que Deus abençoe.